Livro Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. 4 objeções ao falar em línguas. Muitas vezes, amigos que fazem parte de outras denominações que não falam em línguas nos perguntam: por que vocês enfatizam tanto o falar em línguas? Bem, a resposta é que não enfatizamos. Contudo, existem várias razões pelas quais eles acreditam que sim. Uma das razões é o fato de que aqueles que estão de fora dos círculos do Evangelho pleno estão sempre trazendo o assunto à tona para discussão. Outros motivos que fazem parecer que estamos sempre enfatizando o falar em línguas são: primeiro, falar em línguas sempre será uma manifestação do batismo no Espírito Santo. É a evidência sobrenatural do revestimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas na frente falaremos melhor a respeito disso. Segundo, os dons espirituais de falar em línguas e interpretação de línguas fazem parte dessa dispensação que vivemos agora. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Terceiro, o apóstolo Paulo deu ênfase ao assunto de falar em línguas, tanto que em sua primeira carta à igreja de Corinto ele escreveu bastante a respeito disso. Veja 1 Coríntios 14. Por que Paulo enfatizou tanto falar em línguas? Porque naquela época, assim como hoje, o assunto era muito mal interpretado. Iremos abordar bastante este assunto quando começarmos a explorar o que a palavra de Deus diz sobre ser cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Mas primeiro eu quero falar a respeito de algumas objeções ao falar em línguas que são tão comuns nos dias de hoje. Primeira objeção: Jesus não falava em línguas, então eu também não preciso falar. É verdade que, embora você encontre todos os outros 7 dons do Espírito manifestados no ministério de Jesus, você não irá encontrar línguas e interpretação operando em seu ministério. Você também não irá encontrar línguas e interpretação no Velho Testamento, embora exista a profecia a respeito desse dom em Isaías 28, 11 e 12. Esses 2 dons fazem parte da dispensação ou era do Espírito Santo, a qual teve o seu início com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como está escrito em Atos 2. Jesus mencionou este novo dom que Deus entregaria ao seu povo na nova aliança. Em Marcos 16, 17 e 18, Jesus declarou que 5 sinais sobrenaturais seguiriam aqueles que creem, e um deles é: falarão novas línguas. Versículo 17. Algumas pessoas tentam justificar este versículo dizendo: bem, Jesus está querendo dizer que antes de você ser salvo, você falava palavrões e contava piadas vulgares, mas agora você não faz mais isso. Ou que antes você mentia, mas agora não mente mais. É verdade que você não deveria fazer nenhuma dessas coisas, especialmente sendo filho de Deus, mas não é sobre isso que a palavra está falando aqui. Todos estes 5 sinais citados em Marcos 16, do 17 ao 18, são sobrenaturais. Os cristãos colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, sobrenaturalmente. Eles expulsarão demônios pelo poder sobrenatural de Deus. Se eles tomarem algo mortífero ou pegarem em serpentes, não lhes fará mal, por causa da proteção sobrenatural de Deus. Agora, é claro que isso não significa que você pode sair por aí pegando em serpentes para provar alguma coisa. Mas você pode ter essa proteção sobrenatural, assim como Paulo teve quando ele estava na ilha de Malta e, sem querer, enquanto juntava gravetos para acender uma fogueira, pegou em uma víbora venenosa. Atos 28, do 3 ao 5. Paulo levou uma picada da serpente em sua mão, mas ele a sacudiu e a lançou no fogo, e o veneno não lhe causou dano algum. Se 4 destes 5 sinais mencionados em Marcos 16 são sobrenaturais, que sentido faria Deus adicionar outro a este grupo que fosse natural? Nenhum. Até porque Jesus não disse: alguns cristãos falarão em novas línguas. Ele disse claramente que todos os cristãos falariam. Então, por que é que a maioria dos crentes não falam em línguas? Eu tenho certeza que podemos achar várias razões para tal. Às vezes, a razão diz respeito somente à pessoa. Em outras palavras, algumas pessoas têm suas razões particulares para não falar em línguas. Contudo, eu posso afirmar a razão número 1. Quase não se é ensinado de forma clara, objetiva,
lógica e com base na palavra a respeito da dimensão e valor de falar em línguas. E como resultado, muitos não estão cientes deste dom que Deus tornou disponível para eles. Eles simplesmente não compreendem o valor de falar em línguas, porque se eles reconhecessem, todos iriam querer fazer isso. Segunda objeção: falar em línguas é do diabo. Quando eu era ainda um jovem pregador, eu gostava de estar com os pentecostais porque eles criam em cura divina. Eu havia sido curado e levantado de um leito de morte pelo poder de Deus, e isto fortaleceu minha fé em cura para poder ter comunhão com os outros de fé igualmente preciosa. Como resultado, meus colegas denominacionais estavam profundamente preocupados comigo e sempre tentavam me alertar a respeito daquele povo pentecostal. Eles falavam comigo em sinceridade de coração e honestidade, mas com as mentes cheias de conceitos teológicos que não eram bíblicos. Lembro-me em particular das palavras de um professor da Bíblia, um graduado de um seminário denominacional. Ele me disse: eu admito que quase tudo que o povo da Igreja do Evangelho Pleno ensina e prega é fundamental e está correto. E eu também tenho que admitir que eles vivem uma vida melhor do que nós em nossa igreja. Mas essa história de falar em línguas, isso é coisa do diabo. Eu não lhe dei uma resposta na mesma hora, mas fiquei pensando: como pode alguém receber algo do diabo e isso lhe fazer bem ou lhe fazer ser melhor? Eu sempre achei que fosse o contrário. Não é o diabo que tenta fazer com que as pessoas façam coisas erradas e o Espírito Santo quem as ajuda a fazer o que é certo? Aquele pensamento me fez lembrar de algo que aconteceu a um amigo meu do Texas, que era selvagem antes de ser salvo, no início dos seus 30 anos. Quando criança, ele havia frequentado uma igreja denominacional, embora nunca tivesse realmente aceitado Jesus. No entanto, em sua adolescência, este jovem passou a viver de qualquer maneira e a frequentar bares todas as noites. Qualquer pecado que você possa pensar, esse homem cometeu quando ainda era bem jovem, desde beber, xingar, até discutir, entrar em brigas e, para falar a verdade, algumas vezes ele brigava com todos os que o ameaçavam e arrumava confusão no bar. Eles tinham que chamar a polícia e ele era levado preso. Esse jovem não era fácil. Anos depois, alguns cristãos da Igreja do Evangelho Pleno começaram a pregar para ele, e ele foi salvo, batizado no Espírito Santo e falou em outras línguas. A igreja que ele costumava frequentar quando era criança o havia deixado de lado durante estes 20 anos que ele viveu dessa maneira. O pastor não o tinha visitado nem mesmo uma vez, mas de repente o pastor que o havia ignorado por todos esses anos foi visitá-lo, muito preocupado porque ele havia recebido algo do diabo. Seria hilário se não fosse tão patético. Aquele homem me contou pessoalmente como havia sido a visita desse pastor. Ele disse: eu deixei o pastor falar por um tempo, mas quando ele disse: esse negócio de falar em línguas é do diabo, eu o interrompi e disse: espere um pouco, pastor. Eu sei que línguas não é do diabo porque eu tive tudo o que o diabo poderia me oferecer quando eu não era salvo. Se falar em línguas fosse do diabo, com certeza eu já teria experimentado há muito tempo. Mas eu não recebi esse dom até o dia em que dei as costas para o diabo e fui salvo e cheio com o Espírito Santo. Por mais que aquele pastor tenha tentado, ele não conseguiu convencê-lo a não falar mais em línguas, pois aquele homem sabia que aquele dom tinha vindo de Deus para ele. No meu caso, no momento em que fui cheio com o Espírito Santo e passei a falar em outras línguas, eu comecei a procurar por aquele professor que havia me dito que línguas é coisa do diabo. Antes era sempre ele que trazia o assunto à tona, mas desta vez eu o trouxe à tona porque queria falar com ele a respeito disso. Então, mais uma vez ele começou a me alertar a respeito deste povo pentecostal. E de repente ele me falou: esse negócio de falar em línguas é do diabo. E eu respondi: agora espere um pouco, você está falando que falar em línguas é do diabo? Isso mesmo. Bem, eu disse, se falar em línguas é coisa do diabo, então toda a nossa denominação também é. Ele arregalou os olhos e olhou para mim como se tivesse visto um fantasma, e então falou: do que é que você está falando? Eu disse: eu fui cheio com o Espírito Santo e agora falo em línguas. Bem, o mesmo Espírito Santo que eu conheci em nossa denominação, que recriou o meu espírito, testificou com o meu espírito que eu sou um filho de Deus, este mesmo Espírito foi o que me concedeu as línguas para que eu falasse.
lá na igreja do Evangelho Pleno, onde eu fui cheio com o Espírito. Os pentecostais não têm um Espírito Santo diferente do nosso. Eles não são gêmeos, ou triplos, ou quádruplos, ou quíntuplos. Existe somente um Espírito Santo. É exatamente o mesmo Espírito, apenas uma dimensão diferente dele. Ah, não, ele falou. Isso não está certo. Eu disse, você é um estudioso da Bíblia, não é? Oh, sim, eu sou um seminarista graduado e eu tenho ensinado a Bíblia por 25 anos. Então deixe-me perguntar-lhe algo, eu disse. Você já falou em línguas alguma vez? Não, claro que não, ele respondeu. Então, como você sabe qual espírito está por trás disso? Eu perguntei. Você diz que conhece a Bíblia, então você tem que conhecer o provérbio que diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. De acordo com este provérbio, você está sendo tolo agora mesmo. Eu sou a única pessoa nessa conversa qualificada para falar sobre línguas, continuei. Você não é qualificado para comentar até você falar em línguas. Se você já tivesse falado em línguas, você poderia me dizer qual espírito o inspirou para que falasse. Contudo, eu posso lhe garantir que é o mesmo Espírito Santo. Eu não recebi nenhum espírito estranho ou novo. É o mesmo espírito que eu tive durante todo o tempo. Quando eu fui cheio do Espírito, eu apenas experimentei uma medida maior dele. Então, se falar em línguas é do diabo, toda a nossa denominação também é do diabo. As minhas palavras deixaram este professor chocado de tal forma que, por uma ou duas vezes, ele tentou abrir a boca para falar alguma coisa, mas não conseguiu pensar em nada para falar. É claro que aquela denominação não é do diabo, e nem falar em línguas. Tudo vem do Espírito Santo. Falar em línguas apenas abre para você uma dimensão mais profunda nele mesmo. Você pode ir mais fundo em Deus se você quiser. Seu pai lhe dará o que você pedir. O que eu quero que você entenda com essa afirmação é: se você é filho de Deus e pede para ser cheio do Espírito Santo, você não irá receber algo diferente do que pediu. Lembro-me de um professor de outra igreja que foi cheio do Espírito Santo em uma das minhas cruzadas. Antes de orar por ele, ele me falou: só uma coisa, irmão Reg, eu preciso lhe falar algo. Eu tenho estudado a Bíblia e comecei a entender que falar em línguas não é do diabo. Mas eu ainda tenho problema em relação a isso e acho que é por ter sido ensinado contra isso por tanto tempo. Será que você pode me falar como eu posso saber que eu não vou receber um espírito estranho quando você orar? Este homem já havia ouvido muitas histórias a respeito de pessoas recebendo falsos espíritos quando elas oraram pelo batismo no Espírito Santo. Até mesmo eu já havia escutado todos esses contos quando eu era um jovem pastor denominacional antes de receber o batismo no Espírito Santo em 1937. E desde então, em mais de 65 anos pregando e ministrando no meio pentecostal, eu nunca vi alguém receber um espírito falso ao pedir para ser cheio com o Espírito Santo, nenhuma única vez. Agora não me entenda mal, eu já vi pessoas que são batizadas no Espírito darem lugar à carne, mas eu prefiro ver um pouco de fogo selvagem a não ter fogo nenhum. Eu prefiro ter um pouco de desordem a ter a ordem de um cemitério sem haver nada acontecendo. Este homem queria ter a certeza de que receberia o Espírito Santo e não um espírito estranho quando orássemos. Então eu simplesmente li para ele Lucas 11, do 11 ao 13. Lucas 11, do 11 ao 13. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Eu perguntei àquele homem: você tem filhos? E ele respondeu: sim. Então eu perguntei: se o seu filho lhe pedisse um peixe, você lhe daria uma cobra? Ou se ele lhe pedisse um ovo, você lhe daria um escorpião? Ele respondeu: não, claro que não. E nem Deus, eu falei. Eu quero lhe mostrar o que Jesus estava realmente falando nessa passagem. Nós podemos achar a resposta no capítulo anterior, em Lucas 10:19, que diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então eu continuei dizendo: veja bem, Jesus não estava literalmente falando de cobras e escorpiões. Ele estava falando sobre o poder do inimigo.
Ele estava falando a respeito de demônios e espíritos malignos, os quais ele chamou de serpentes e escorpiões. Vemos então que o que Jesus estava dizendo era: se um filho pedir por peixe, seu pai lhe dará uma serpente ou um espírito maligno? Ou, se ele pedir um ovo, seu pai lhe dará um escorpião ou um espírito maligno? E então eu disse a ele: você é filho de Deus, então isso significa que Deus é seu pai, certo? Sim, ele respondeu. Bem, eu disse, da mesma forma que você nunca daria algo maligno para os seus filhos, você acha que o seu Pai Celestial daria a você, seu filho, um espírito maligno quando o que você pediu foi o seu espírito? Você sabe o que aconteceu quando eu disse isso a ele? Ele começou a dar risadas e imediatamente começou a falar em línguas. Uma vez que ele ficou livre do medo, eu nem precisei orar para que ele recebesse o Espírito Santo. Ele disse: irmão Hagin, se eu soubesse disso que você acabou de me dizer, eu já estaria falando em línguas há muito tempo. Aquele homem havia estado preso por ensinamentos errados e com isso estava perdendo as bênçãos que Deus tinha para ele. O diabo havia bombardeado sua mente com pensamentos cheios de medo de que ele receberia um espírito estranho caso orasse pelo batismo no Espírito Santo. Não precisa ser assim com você, meu amigo. Nunca tenha medo de receber o Espírito Santo. Algo que você precisa sempre ter em mente: a palavra de Deus sempre irá lhe trazer liberdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse que a verdade irá cegá-lo. Ele disse que a verdade da palavra de Deus o libertará. Não existe absolutamente qualquer perigo de um cristão receber um espírito estranho quando ele pede a Deus para ser cheio do Espírito Santo. De fato, eu vou ser bem claro acerca disso e dizer: se alguém disser que recebeu um espírito estranho ao pedir pelo Espírito Santo, ele está mentindo. Dizer que cristãos podem receber um espírito estranho quando eles pedem para ser cheios com o Espírito Santo é dizer que Jesus Cristo é parceiro da mentira. Eu preferiria muito mais chamar alguém de mentiroso do que chamar Jesus de mentiroso. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 4: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Jesus disse: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Em outras palavras, se você pede para ser cheio do Espírito Santo, é exatamente isso que você irá receber.